Olha o velho pobre que ela arrumou! Que vergonha! Meu filho e a esposa riram alto no meio da cerimônia. Aquelas gargalhadas ecoaram como um golpe certeiro no peito, mas apenas sorri e terminei meus votos em silêncio. Meu nome é Vera Batista, tenho 62 anos, e esta é a história de como uma mãe humilhada no altar transformou o deboche deles no mais absoluto pânico. Estava na entrada da igreja com meu vestido creme simples, esperando a música começar para subir ao altar, quando ouvi a risada, alta, estridente, sem vergonha nenhuma. Virei a cabeça e vi meu filho Marcelo e a Vanessa sentados no banco do fundo, apontando para o Roberto que me esperava lá na frente. Olha o velho pobre que ela arrumou! Que vergonha! A voz da Vanessa cortou o silêncio da igreja como uma faca. Senti minhas mãos ficarem geladas. O buquê de lírios brancos tremeu entre meus dedos. Ao meu lado, a tia Glória apertou meu braço com força, sussurrando baixinho. Respira, Vera. Respira fundo e não dá o gostinho para eles. Mas como eu podia respirar quando meu próprio filho estava me humilhando no dia do meu casamento? Olhei para o Roberto lá na frente. Ele estava de terno cinza discreto, nada extravagante, apenas elegante e simples. O mesmo homem que eu tinha aprendido a amar nos últimos 3 anos, que me fazia rir com suas histórias, que segurava minha mão enquanto caminhávamos no parque, que lia poesia para mim nas noites frias. E eles estavam rindo dele, rindo de nós. A música começou a tocar. Era hora de subir. Dei o primeiro passo, sentindo o tecido leve do vestido roçar nas minhas pernas. Cada passo na direção do altar era um passo se afastando da risada cruel dos meus próprios filhos. Porque não era só o Marcelo. A Vanessa estava sussurrando alto o suficiente para todo mundo ouvir. Aposto que ele quer a aposentadoria dela. Esses velhos pobres são todos iguais, procuram viúvas para parasitar. Cheguei ao altar e olhei nos olhos do Roberto. Ele me deu um sorriso tranquilo, sereno, daqueles que dizem sem palavras. Deixa pra lá, meu amor. Eles não sabem de nada. E realmente não sabiam. Não faziam ideia de quem era aquele homem de terno simples que eu tinha escolhido para passar o resto da minha vida. O padre começou a cerimônia. Sua voz ecoava pelas paredes antigas da igreja do centro, aquela mesma igreja onde eu tinha me casado com meu primeiro marido 40 anos atrás. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu estava escolhendo por amor, não por obrigação social ou pressão familiar. Estava escolhendo um homem que me via como mulher, não como mãe. Não como viúva coitadinha, não como aposentada invisível. Vera Batista, você aceita Roberto Alvarenga Silveira como seu legítimo esposo? A voz do padre cortou meus pensamentos. Sim, aceito. Minha voz saiu firme, clara, sem hesitação. Ouvi um bufo irônico vindo do fundo da igreja. Reconheci a risada contida do Marcelo. Quando foi a vez do Roberto, ele segurou minhas mãos com aquela firmeza gentil que eu tanto amava e disse: aceito. Com todo o meu coração. Vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de felicidade, de gratidão por termos nos encontrado quando a vida já nos parecia pronta e encerrada. O beijo selou nossa união. Foi suave, respeitoso, cheio de promessas silenciosas. Quando nos viramos para os convidados, eu procurei o rosto do meu filho. Ele estava com os braços cruzados, cara fechada, enquanto a Vanessa mexia no celular com aquela expressão de tédio estudado que ela tanto cultivava. A saída da igreja foi um borrão de arroz e pétalas de rosas. Os amigos do grupo de leitura me abraçavam, felizes genuinamente. A tia Glória chorava de alegria. Mas o Marcelo e a Vanessa saíram rápido, sem cumprimentar ninguém, entrando no BMW preto importado deles como se estivessem fugindo de um velório. No carro a caminho do salão de festas, o Roberto segurou minha mão. Você está bem? Perguntou com aquela voz grave e calma. Estou. Menti. Porque, na verdade, meu coração estava partido ao meio. Uma metade feliz pelo casamento, pela nova vida que começava. A outra metade sangrando pela rejeição do meu único filho. O salão estava lindo. Flores brancas por todo lado, arranjos elegantes, mas não exagerados, toalhas de linho creme, louças discretas, tudo com o gosto refinado que o Roberto tinha, aquele gosto de quem não precisa gritar para mostrar qualidade. As mesas estavam dispostas em semicírculo, deixando o centro livre para a pista de dança. A iluminação era suave, velas aromáticas de baunilha espalhadas pelos cantos. Os convidados foram chegando. Amigos da biblioteca onde trabalhei por 35 anos.
colegas do Roberto que eu ainda não conhecia direito, a tia Glória com o marido, vizinhos antigos, e lá no fundo, isolados como sempre, o Marcelo e a Vanessa sentados numa mesa sozinhos, recusando qualquer conversa com os outros convidados. O jantar foi servido, entrada de camarões ao molho de maracujá, prato principal de risoto de fungo com filé mignon ao molho madeira, sobremesa de petit gâteau, tudo delicioso, tudo escolhido com carinho. Mas eu mal conseguia comer. Ficava observando o Marcelo e a Vanessa cochichando entre si, fazendo comentários que eu não ouvia, mas imaginava o teor. Foi quando o garçom passou com a bandeja de champanhe que eu ouvi. A voz da Vanessa não era tão baixa quanto ela pensava. Olha só, até champanhe barato ele serviu. Deve ter comprado no atacado. Que vergonha para a Vera casar com um pé rapado desses na idade dela. O Marcelo completou. Ela está senil, mãe. Não tem outra explicação. Deve estar com Alzheimer começando e o velho aproveitou. Vou ter que entrar com interdição judicial, assumir os bens dela antes que esse golpista roube tudo. Senti o sangue subir para minha cabeça. A tia Glória, que estava na mesa ao lado e também ouviu, se levantou pronta para ir lá tirar satisfação. Segurei o braço dela. Calma, sussurrei. Ainda não. Deixa eu fazer do meu jeito. A música tocava suave ao fundo. Um jazz contemporâneo que o Roberto adorava. Alguns casais dançavam. A tia Glória foi chamada para valsar com o marido. E foi nesse momento que o mestre de cerimônias anunciou. Chegou a hora dos discursos. Vamos começar com a noiva, que pediu para fazer algumas palavras. Não tinha pedido nada disso. Mas quando olhei para o Roberto, ele me deu um sorriso discreto e um aceno de cabeça. Ele tinha armado aquilo. Tinha combinado com o mestre de cerimônias para me dar o microfone. Porque ele sabia que eu precisava dizer algo. Levantei, alisando o vestido creme. Subi os 3 degraus do pequeno palco montado no canto do salão. Peguei o microfone. O salão inteiro silenciou. Até a música parou. Olhei para todos ali, para cada rosto amigo, para cada pessoa que tinha vindo celebrar conosco. E então meus olhos pousaram no Marcelo e na Vanessa. Eles estavam recostados nas cadeiras, com aquela expressão de tédio entediado, como se estivessem fazendo um favor enorme de estar ali. A Vanessa mexia nas unhas postiças cor-de-rosa choque. O Marcelo checava o celular. Boa noite a todos, comecei, e minha voz ecoou firme pelos alto-falantes. Quero agradecer a presença de cada um aqui nessa noite tão especial. E quero apresentar oficialmente meu marido, para quem ainda não teve o prazer de conhecê-lo direito. O Roberto me olhava do pé do palco com aquele sorriso sereno. Continuei. Roberto Alvarenga Silveira, empresário, fundador e presidente do Grupo Alvarenga, que atua em logística, tecnologia e comércio exterior há 40 anos. Uma empresa que começou com um caminhão apenas e hoje tem frota própria de 500 veículos, escritórios em 8 estados brasileiros e faturamento anual na casa dos 200 milhões de reais. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto, mas o silêncio que me interessava era aquele da mesa do fundo. Olhei diretamente para o Marcelo. Seu rosto tinha perdido toda a cor. A boca estava entreaberta. O celular escorregou da mão dele e caiu no chão com um baque surdo. A Vanessa estava congelada, a mão com as unhas postiças suspensa no ar, os olhos arregalados fixos em mim. Vi o momento exato em que o cérebro dela processou a informação. Vi o pânico puro se instalando. Talvez o sobrenome Alvarenga seja familiar para alguns aqui, continuei, saboreando cada palavra. Especialmente para meu filho Marcelo, que trabalha há 8 anos na Alvarenga Logística como gerente de operações. Ou melhor, que trabalhou. Porque ontem o Roberto assinou pessoalmente a carta de demissão dele. Mentira. A demissão ainda não tinha acontecido, mas eu precisava ver. Precisava ver a reação completa, o desespero total estampado naqueles rostos que me humilharam. O Marcelo se levantou num pulo, derrubando a cadeira para trás. "Mãe!" gritou e sua voz saiu estridente, quebrada. "Mãe, isso não é verdade. Por favor, diz que não é verdade." A Vanessa estava branca como papel, as mãos tremendo visivelmente. Ela olhava do Roberto para mim, para o Marcelo, calculando, tentando entender como tinha sido tão burra, como não tinha pesquisado, como tinha deixado a arrogância cegar ela completamente. Desci do palco devagar, entregando o microfone de volta para o mestre de cerimônias.
O salão inteiro estava em silêncio absoluto, todos olhando para a cena se desenrolar. Voltei para a mesa principal, onde o Roberto me esperava de pé, estendendo a mão para me ajudar a sentar. O Marcelo veio correndo pelo salão, tropeçando nas próprias pernas, desesperado. Ele tentou segurar meu braço, mas o Roberto se colocou entre nós, educado, mas firme. Acho melhor você se acalmar primeiro, Marcelo. Mãe, eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia quem ele era. Os olhos do meu filho estavam vermelhos, a voz quebrada. Se eu soubesse, nunca teria. A gente nunca teria. Olhei para ele com uma calma que eu mesma não sabia que possuía. Era como se todo o amor de mãe que existia em mim tivesse se cristalizado em algo duro, frio, protetor. Claro que você não sabia, Marcelo, porque você nunca se importou em conhecer quem eu amava, só se importou em julgar pela aparência, pelo terno que ele vestia, pelo carro que ele não ostentava, pela simplicidade que ele escolhia ter. Mas mãe, Ele tentou continuar, mas eu levantei a mão, silenciando-o. Você me humilhou na igreja, na frente de Deus, do padre e de todos os meus amigos. Riu do homem que eu escolhi amar. Chamou ele de velho pobre, de pé rapado, de golpista. Minha voz não tremeu uma vez. E sabe o que é mais triste, Marcelo? É que esse homem que você ridicularizou foi quem te deu o emprego que você tem hoje. Vi a confusão no rosto dele. A Vanessa tinha se aproximado também, ainda em choque, mas tentando entender o que eu tinha acabado de dizer. 2 anos atrás, quando você estava desempregado há 8 meses, quando a Vanessa te pressionava todo dia, quando você ligava para mim chorando, dizendo que não aguentava mais mandar currículos e receber não, você lembra? Cada palavra era uma facada precisa. Quem você acha que criou aquela vaga de gerente na Alvarenga Logística especificamente para o seu perfil? O Marcelo cambaleou. Teve que se apoiar na cadeira. Não. Sim, Marcelo, eu pedi para o Roberto. Expliquei que meu filho estava desesperado, que era competente, mas sem sorte. E ele, porque me amava e confiava em mim, criou a vaga. Te contratou sem você saber que era a favor. Deixou você achar que tinha conseguido por mérito próprio. E você se provou competente, isso é verdade. Mas a porta foi aberta por causa de mim, por causa do amor que esse homem sente por mim. A Vanessa deixou escapar um gemido. Ela finalmente tinha entendido a dimensão completa da tragédia. Não era só o marido dela ser empregado do meu novo esposo, era que a carreira inteira dele, o salário de R$16.000 por mês, o carro da empresa, os bônus anuais, as viagens corporativas, tudo tinha sido um presente meu para ele. E ele tinha cuspido nesse presente. Mãe, me perdoa. O Marcelo caiu de joelhos no chão do salão, na frente de todo mundo, chorando como criança. Me perdoa, por favor. Eu fui um idiota, um cego, um ingrato. Mas me dá outra chance. Conversa com ele. Pede para ele não me demitir. Eu preciso desse emprego. A gente tem prestações, financiamentos. A Vanessa vai me matar se... Se levanta, Marcelo. Minha voz saiu dura. Levanta e vai embora. Você não merece estar aqui nesse momento. Você fez a sua escolha quando riu de mim na igreja. Agora vive com as consequências. O Roberto se inclinou para mim e sussurrou no meu ouvido. Na verdade, Vera, eu não assinei carta de demissão nenhuma ainda. Você mentiu. Havia um brilho divertido nos olhos dele. Olhei para meu marido e sorri. Um sorriso pequeno, cúmplice. Eu sei, mas precisava ver a cara deles quando achassem que já estava tudo perdido. Agora eles sabem como eu me senti quando me humilharam. O Marcelo ainda estava no chão, a Vanessa ao lado dele, pálida como morte. O salão inteiro assistia em silêncio absoluto, testemunha daquele ajuste de contas familiar. Me levantei, peguei a mão do Roberto e olhei uma última vez para meu filho. Marcelo, você ainda tem seu emprego, por enquanto. O que vai acontecer com sua carreira a partir de agora depende só de você, de como você vai consertar o que quebrou hoje, se é que ainda tem conserto. Virei as costas e saí do salão com meu marido, deixando para trás um filho em pedaços e uma nora em pânico, calculando quanto tempo teriam antes que a vida de luxo deles desmoronasse completamente. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você acha que eu exagerei? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu realmente quero saber o que você faria no meu lugar. 3 dias depois do casamento, o Roberto me chamou para uma conversa na varanda da nossa casa nova. Era uma manhã de sábado.
O sol batendo nos vasos de hortelã e alecrim que eu tinha plantado, o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Ele segurou minha mão e disse com aquela voz calma: Vera, eu preciso que você saiba que não vou demitir o Marcelo. Não ainda, mas ele precisa provar que mudou. Suspirei aliviada e culpada ao mesmo tempo. Aliviada porque, apesar de tudo, ele ainda era meu filho. Culpada porque uma parte de mim queria que ele sofresse mais, que entendesse na pele o tamanho da humilhação que me causou. O Marcelo tentou me ligar 17 vezes naquele fim de semana. 17. Eu contei. Cada vez que o celular tocava e o nome dele aparecia na tela, meu coração apertava. Mas eu não atendia. Precisava de tempo. Precisava processar a dor de ter sido ridicularizada pelo meu próprio filho no dia mais importante da minha vida nova. Na segunda-feira de manhã, o Roberto foi para o escritório central da empresa. Ele me contou depois que convocou o Marcelo para uma reunião particular na sala de presidência, aquela sala enorme com vista para a cidade inteira, com os móveis de madeira de lei e os quadros de arte moderna nas paredes. Marcelo, o Roberto disse, sentado atrás da mesa de jacarandá que tinha 50 anos de história. Você continua empregado aqui porque sua mãe me pediu, mas você vai precisar me provar todo santo dia que merece essa segunda chance. Um deslize, uma arrogância, uma falta de respeito com qualquer funcionário, e você está na rua. Entendido? Meu filho concordou, mudo, a cabeça baixa. Voltou para a mesa dele destruído. E a Vanessa, quando soube que o emprego ainda estava garantido, ficou dividida entre o alívio e a raiva por ele ter sido tão burro. Eu passei aquela primeira semana me ajustando à vida de casada de novo. A casa do Roberto era grande, mas aconchegante. 3 quartos, um escritório cheio de livros do chão ao teto, uma cozinha espaçosa onde eu podia preparar minhas receitas antigas. Ele fazia questão de cozinhar comigo, de lavar a louça junto, de arrumar a cama. Não tinha empregada dormindo lá. Gosto da privacidade, ele dizia, e gosto de fazer as coisas com você. Mas mesmo na paz daquela casa linda, com um homem que me amava de verdade, eu sentia um buraco no peito. A ausência do meu filho doía. Doía acordar e não ter mensagem dele no WhatsApp. Doía passar na frente do quarto que era dele quando criança na casa antiga. Doía lembrar de todas as vezes que escolhi ele em primeiro lugar, que deixei de viver minha vida para viver a dele. Foi na sexta-feira daquela semana que a tia Glória apareceu sem avisar. Ela trouxe um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, meu favorito desde menina. Sentamos na varanda e ela me deixou chorar pela primeira vez desde o casamento. Você fez o certo, Vera, ela disse, alisando meu cabelo grisalho que eu sempre mantive curto e prático. Esse menino precisava aprender que mãe não é capacho, que respeito não se negocia, mesmo quando é filho. Mas e se eu perdi ele para sempre, Glória? Minha voz saiu engasgada. E se ele nunca me perdoar por ter casado com o patrão dele? Por ter transformado a vida dele num inferno? Inferno? A tia Glória me olhou com aqueles olhos castanhos que pareciam ver através das pessoas. Vera, esse menino ganha 16 mil reais por mês, tem carro do ano, mora num apartamento de 3 suítes no melhor bairro da cidade. Que inferno é esse? O único inferno que ele está vivendo é o da própria consciência pesada. Ela tinha razão, mas o coração de mãe não funciona com lógica. Funciona com culpa, com medo de abandono, com aquela necessidade doentia de ser amada pelos filhos, mesmo quando eles não merecem. Passaram-se 2 semanas. O Marcelo não aparecia, não ligava mais. A Vanessa postava fotos no Instagram de jantares caros, de roupas de grife, de viagens de fim de semana para resort. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem acabado de perder o direito de olhar para mim com desprezo. Foi numa terça-feira à tarde que tudo mudou. Eu estava organizando a biblioteca do Roberto, catalogando os livros dele por ordem alfabética, porque ele gostava assim, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Dona Vera? Era uma voz feminina jovem, nervosa. A senhora não me conhece, mas eu trabalho na Alvarenga Logística, no mesmo departamento do Marcelo. Meu nome é Júlia. Meu coração disparou. Aconteceu algo com meu filho? Não, não é nada de grave. É que eu preciso te contar uma coisa. E não sei se devo, mas minha consciência não aguenta mais. A moça respirou fundo do outro lado da linha. O Marcelo e a Vanessa estão planejando uma coisa contra o Sr. Roberto. Senti minhas mãos ficarem geladas. Que tipo de coisa?
Eles estão procurando advogado para te interditar judicialmente. Dizem que a senhora está senil, que foi manipulada para casar, que precisa de curador, e querem que o juiz anule o casamento e entregue seus bens para o Marcelo administrar. O mundo girou. Tive que me sentar no chão da biblioteca, o celular tremendo na minha mão. Como você sabe disso? Porque a Vanessa ligou para o Marcelo ontem no horário de almoço e ele colocou no viva-voz sem perceber. A sala inteira ouviu. Ela dizia que tinha encontrado um advogado especializado em interdição de idosos, que era tiro e queda, que com a idade da senhora e o casamento repentino, qualquer juiz ia aceitar. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada entre as pilhas de livros, tentando respirar. Eles queriam me interditar, me declarar incapaz, me transformar numa velha louca que não pode decidir sobre a própria vida. Tudo para anular meu casamento e botar as mãos nos meus bens. Quais bens? Eu não tinha nada além da aposentadoria de R$ 3.200 e de uma casa antiga que meu primeiro marido tinha deixado, avaliada em uns R$ 300.000. Mas para eles, até isso valia a pena roubar. O Roberto chegou em casa naquela noite e me encontrou ainda sentada na biblioteca, no escuro, olhando para o nada. Ele acendeu a luz, se ajoelhou na minha frente e perguntou: "O que aconteceu?" Contei tudo, cada palavra da Júlia, cada detalhe do plano deles. Vi a mandíbula do Roberto travar, os olhos ficarem duros como pedra. "Eles não vão conseguir", ele disse com uma calma perigosa. "Mas se é guerra que eles querem, é guerra que vão ter." Naquela noite não consegui dormir. Ficava olhando para o teto do quarto, para o ventilador girando devagar, pensando em como tinha chegado até ali. Em como um filho que eu amamentei, criei, protegi, podia querer me destruir desse jeito. No dia seguinte, o Roberto contratou um advogado. Não qualquer advogado. O melhor advogado de direito de família da cidade, o Dr. Henrique Matos, famoso por nunca ter perdido um caso de interdição indevida. Ele veio até nossa casa. Um homem de 60 anos com cabelos brancos e óculos de aro dourado, carregando uma pasta de couro desgastado. "Dona Vera", ele disse, sentando na nossa sala de estar, recusando o café que ofereci. "Seu filho não tem base nenhuma para pedir interdição. A senhora trabalhou até 60 anos como bibliotecária, tem todas as faculdades mentais preservadas, casou por livre e espontânea vontade. Qualquer juiz minimamente sério vai negar o pedido. Mas..." Ele pausou, me olhando com seriedade. "Mas o processo em si já é uma violência. Ter que provar em juízo que você não é louca, que não foi manipulada, passar por avaliação psiquiátrica, é degradante. Então, o que eu faço?" Minha voz saiu pequena. "A senhora se antecipa. Vamos entrar com um pedido de proteção judicial contra alienação parental reversa e vamos processar seu filho e sua nora por calúnia e difamação, exigindo retratação pública e indenização por danos morais." Olhei para o Roberto. Ele segurou minha mão e disse: "A decisão é sua, meu amor. Eu te apoio no que você escolher, mas não vou deixar eles te machucarem mais." Respirei fundo. E pela primeira vez em semanas, senti algo diferente da tristeza. Senti raiva. Raiva pura, cristalina, justa. "Faça o processo, Dr. Henrique." Todos eles. Nos dias que se seguiram, mergulhei numa rotina estranha. De manhã, eu acordava, tomava café com o Roberto, lia um livro na varanda. De tarde, reunia-me com o Dr. Henrique para preparar a defesa. De noite, deitava e ficava olhando para o teto, imaginando a cara do Marcelo quando recebesse a notificação judicial. Comecei a me sentir melhor. Comecei a perceber que tinha vivido 62 anos sempre colocando os outros em primeiro lugar. O primeiro marido que nunca me valorizou de verdade, que me tratava como empregada disfarçada de esposa. O filho que cresceu achando que mãe existe para servir. E agora, pela primeira vez, eu estava colocando a mim mesma em primeiro lugar. Voltei a fazer coisas que gostava. Matriculei-me num curso de cerâmica. Comecei a ir na academia 3 vezes por semana. Deixei o cabelo crescer um pouco e pintei de um castanho mais quente. Comprei roupas novas, bonitas, que me faziam sentir mulher de novo, não só mãe abandonada. O Roberto me levava para jantar fora toda sexta-feira. Não lugares caros e ostentação. Restaurantes aconchegantes, com comida boa e música ao vivo.
Ele me apresentava para os amigos dele, empresários sérios que me tratavam com respeito genuíno, que perguntavam sobre minha opinião, que ouviam quando eu falava. Foi numa dessas sextas, num restaurante italiano pequeno perto da Praça Central, que eu realmente entendi o que tinha ganhado. O Roberto estava me contando uma história engraçada sobre um fornecedor que tinha tentado enganá-lo, e eu ria tanto que as lágrimas escorriam pelo meu rosto. E de repente percebi, eu estava feliz. Feliz de verdade, não aquela felicidade de foto de Instagram. Felicidade de verdade, de barriga doendo de rir, de ter alguém que te faz sentir viva. Em que você está pensando? O Roberto perguntou, limpando uma lágrima do meu rosto com o guardanapo. Estou pensando que vivi 62 anos esperando me sentir assim, respondi. E agradeço a Deus todo dia por ter me dado essa segunda chance. Ele beijou minha mão. E naquele momento, com o cheiro de molho de tomate e manjericão no ar, com a música italiana tocando baixinho, eu soube que tinha feito a escolha certa. Mas a paz não durou muito. Nunca dura quando você tem filho ingrato. Foi numa quarta-feira, 3 semanas depois do casamento, que recebi uma mensagem no WhatsApp. Não era do Marcelo. Era de um número que eu não conhecia. Abri. Era uma foto minha e do Roberto no altar da igreja. E embaixo, uma legenda. Velha patética casando com mendigo. Tomara que você morra logo e deixe a herança para quem merece. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei o celular. Bloqueei o número imediatamente, mas a mensagem já tinha entrado na minha cabeça como veneno. Mostrei para o Roberto naquela noite. Ele ficou branco de raiva. Isso é crime. Vou mandar o Dr. Henrique incluir no processo. Mas não foi a última mensagem. Nos dias seguintes, começaram a aparecer perfis falsos nas redes sociais, todos com variações do meu nome, todos postando coisas horríveis, fotos minhas antigas adulteradas para parecer ridículas, comentários dizendo que eu era golpista, interesseira, velha desesperada. Foi quando o Roberto disse, chega, está na hora de investigar de verdade, e contratou um investigador particular. O investigador se chamava Rodrigo Fonseca. Era um homem de 40 e poucos anos, ex-policial civil, discreto e eficiente. Ele apareceu na nossa casa numa manhã de quinta-feira, trazendo consigo uma pasta grossa de documentos e um laptop. Senhor Roberto, Dona Vera, ele começou, abrindo o laptop na mesa da cozinha. Eu tenho más notícias, muito más. Meu coração apertou. O Roberto puxou uma cadeira para mais perto de mim, nossa forma silenciosa de dizer que enfrentaríamos aquilo juntos. Rodrigo girou o laptop para que pudéssemos ver a tela. Comecei investigando quem estava por trás das mensagens anônimas e dos perfis falsos. Foi fácil rastrear. Tudo vem do endereço IP da casa do seu filho e da sua nora. Mas enquanto investigava isso, descobri algo muito pior. Ele abriu uma planilha. Números, datas, valores. Minha visão ficou embaçada tentando entender. Dona Vera, a senhora é dona de um imóvel herdado do seu primeiro esposo, correto? Sim. A casa onde morei com o Marcelo até ele casar. Vale uns 300 mil reais. Valia, Rodrigo corrigiu. Porque essa casa não está mais no seu nome. O mundo parou. Como assim não está no meu nome? Em dezembro do ano passado, foi registrada uma escritura de doação em cartório, transferindo a propriedade da casa para o Marcelo Batista. Sua assinatura consta nos documentos. Mas eu nunca assinei nada. Minha voz saiu estridente. Eu nunca doei essa casa. Rodrigo assentiu, grave. Eu sei. Porque eu fui até o cartório, puxei os documentos originais e comparei a assinatura com outras assinaturas suas autênticas. É falsificação. Uma falsificação bem feita, mas falsificação. O Roberto bateu o punho na mesa. Isso é estelionato. Cadeia. Tem mais, Rodrigo continuou. Em janeiro, seu filho fez uma hipoteca dessa casa no valor de 200 mil reais no banco. Usou o dinheiro para comprar um apartamento em Miami, através de uma empresa offshore nas Ilhas Cayman. Está tudo registrado aqui. Ele mostrou documentos bancários, extratos, contratos. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Meu filho tinha falsificado minha assinatura. Tinha roubado minha casa. Tinha hipotecado ela. Tinha usado o dinheiro para comprar imóvel no exterior escondido em nome de empresa fantasma. Tem mais? O Roberto perguntou, a voz perigosamente calma. Tem. A Vanessa tem uma empresa de consultoria de marketing registrada no nome dela.
Essa empresa emite notas fiscais falsas para a Alvarenga Logística. O Marcelo, como gerente, aprova os pagamentos. Eles já desviaram aproximadamente R$ 180 mil da empresa do senhor nos últimos 2 anos. O silêncio que caiu sobre a cozinha era pesado como chumbo. Eu não conseguia processar. Meu filho era ladrão. Não era só ingrato, arrogante ou cruel. Era criminoso. Estava roubando a própria mãe e roubando o patrão que tinha lhe dado emprego por generosidade. Eu tenho cópias de todos os documentos, todos os extratos, todas as notas fiscais falsas, Rodrigo disse, tirando da pasta uma pilha de papéis organizados com clipes coloridos. Tenho também gravações de conversas entre eles, planejando o pedido de interdição da senhora. Consegui acesso ao WhatsApp dos dois através de métodos, digamos, extraoficiais. O Roberto olhou para mim. Vi nos olhos dele uma mistura de raiva e pena. Raiva do que tinham feito. Pena da dor que ele sabia que eu estava sentindo. Eu quero ouvir as gravações, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Vera, talvez não seja uma boa ideia. O Roberto começou. Eu preciso ouvir. Rodrigo conectou o celular dele a uma caixinha de som pequena. Clicou em um áudio. E a voz da Vanessa encheu minha cozinha. Amor, escuta. A velha casou com o patrão, a gente ferrou tudo. Mas ainda dá para reverter. A gente entra com interdição, prova que ela está senil, anula o casamento. Enquanto isso, a gente vende o apartamento de Miami, pega a grana e vaza para Portugal. Lá não tem extradição para crime financeiro. A gente recomeça. A voz do Marcelo respondeu. E a empresa? Eu vou perder o emprego. Que se foda o emprego. A gente já desviou quase 200 mil, mas a casa vale 300, mas o apartamento de Miami vale 400. Isso dá 900 mil dólares convertidos. Dá para viver 5 anos tranquilos em Portugal até a gente se estabelecer. E minha mãe? Houve uma pausa. E então a Vanessa soltou uma risada. Sua mãe? Amor. Sua mãe é uma velha inútil que passou a vida inteira limpando bunda de criança em biblioteca. Ela não faz falta para ninguém. Deixa ela com o velho milionário dela. Se ela for esperta, morre logo e deixa herança para ele, que pelo menos tem dinheiro de verdade. O áudio terminou. Eu estava tremendo. O Roberto me abraçou, mas eu nem sentia. Estava em choque completo. Meu filho tinha concordado com aquilo. Tinha ouvido a mulher dele me chamar de inútil, desejar minha morte, e não tinha defendido. Não tinha dito nada. Tem mais áudios? Perguntei. Tenho 12 no total, Rodrigo respondeu. Alguns piores que esse. Eu quero ouvir todos. Passei as próximas 2 horas ouvindo meu filho e minha nora planejando minha destruição. Ouvi eles discutindo se era melhor me internar em asilo ou só me declarar incapaz. Ouvi a Vanessa sugerindo que colocassem remédio para dormir na minha comida para eu parecer mais senil na frente do médico perito. Ouvi o Marcelo rindo quando ela fez uma piada sobre eu morrer de infarto ao descobrir a verdade. Quando o último áudio terminou, eu não estava mais chorando. Tinha passado da tristeza, tinha passado da raiva. Estava num lugar frio, cristalino, onde só existia uma certeza. Eles iam pagar. Cada centavo roubado, cada mentira contada, cada lágrima que me fizeram derramar. Rodrigo, eu disse com uma voz que não parecia minha. Você pode conseguir mais provas? Preciso de absolutamente tudo. Cada documento, cada extrato, cada conversa. Quero que não sobre nenhuma brecha para eles escaparem. Posso, mas vai custar mais. Eu pago o que for necessário, o Roberto disse. Nos dias seguintes, virei outra pessoa. De manhã, eu acordava e ia para a academia. De tarde, me reunia com Rodrigo e com o Dr. Henrique para montar o caso. De noite, estudava cada documento, cada número, cada prova. Descobrimos que a Vanessa tinha mais 3 empresas fantasmas além da primeira. Descobrimos que eles tinham aberto conta conjunta no meu nome sem eu saber, usando provavelmente cópias de documentos que o Marcelo tinha acesso como meu filho. Descobrimos que já tinham começado a transferir meu FGTS e minha aposentadoria para essa conta falsa. Eles estão fazendo isso há quanto tempo? Perguntei ao Dr. Henrique numa quinta-feira à tarde, olhando para a linha do tempo que ele tinha montado. Desde pouco depois do seu primeiro marido morrer. 5 anos. Começou pequeno, com a conta conjunta falsa. Depois evoluiu para a falsificação da escritura. Agora estão na fase final do plano. Interdição judicial e fuga do país. 5 anos.
Meu filho estava me roubando sistematicamente há 5 anos, desde o funeral do pai dele. Enquanto eu chorava a perda do meu companheiro de 40 anos, ele estava falsificando minha assinatura. Quanto eles roubaram no total? Perguntei. O Dr. Henrique consultou a planilha. Da empresa do seu marido, R$ 183 mil. Da senhora, a casa de 300 mil, mais 62 mil da conta falsa, mais o FGTS de 38 mil. Total de 400 mil seus. Somando, R$ 583 mil, quase 600 mil reais. Era mais do que eu tinha ganhado em toda a minha vida de trabalho. Era mais do que meu cérebro conseguia processar. E o apartamento em Miami? O Roberto perguntou. Avaliado em $450 mil. Convertido, R$ 2.300.000 no câmbio de hoje. Comprado com dinheiro da hipoteca da casa da Dona Vera, mais provavelmente dinheiro desviado da empresa que ainda não conseguimos rastrear. O Roberto se levantou da cadeira e foi até a janela. Ficou olhando para o jardim lá fora, as costas tensas. Eles vão para a cadeia, os dois. Sim, concordou o Dr. Henrique. Temos provas suficientes para processos criminais de falsificação de documento, estelionato, peculato, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Estamos falando de 8 a 15 anos de reclusão. 8 a 15 anos. Meu filho ia para a cadeia. E por mais que meu coração de mãe gritasse contra isso, minha cabeça sabia que era justo, que era merecido, que não tinha volta. Quanto tempo até termos todas as provas? Perguntei. 1 semana, 2 no máximo. Então vamos fazer assim, eu disse, levantando da cadeira e indo até a mesa onde estava todo o dossiê espalhado. Vamos marcar uma reunião, aqui em casa. Eu, o Roberto, o Marcelo e a Vanessa. Vamos colocar tudo na mesa. Dar a eles a chance de confessar, de devolver o que roubaram, de aceitar as consequências. Vera, eles não vão confessar. O Roberto disse, voltando da janela. Vão negar tudo. Eu sei, mas eu preciso olhar nos olhos do meu filho e perguntar se tudo isso é verdade. Preciso dar essa última chance antes de destruir a vida dele completamente. O Dr. Henrique concordou. É um risco. Eles podem fugir se desconfiarem. Então vamos fazer de um jeito que eles não desconfiem. Vamos dizer que é para fazer as pazes, para conversar sobre a família. Eles vão vir achando que ganharam, que eu vou pedir perdão, que vou implorar para voltarmos a ser família. Um sorriso lento se formou no rosto do Roberto, quando na verdade será a armadilha final. Exatamente. Naquela noite, escrevi uma mensagem para o Marcelo, a primeira desde o casamento. Filho, precisamos conversar. Sobre tudo o que aconteceu, sobre o futuro. Vem jantar aqui em casa no sábado, 7 horas. Traz a Vanessa. Por favor, é importante. Ele respondeu em 5 minutos. Vou sim, mãe. A gente precisa mesmo conversar. Te amo. Te amo. As 2 palavras mais mentirosas que já li na vida. O sábado chegou devagar, como se o próprio tempo soubesse que algo definitivo ia acontecer. Passei o dia cozinhando. Fiz um pernil assado com batatas coradas. Fiz farofa de legumes. Fiz uma salada de rúcula com tomate cereja. Fiz pudim de leite para a sobremesa. Cozinhar sempre foi minha forma de processar emoções. E enquanto descascava batatas, enquanto temperava a carne, enquanto mexia o caramelo do pudim, eu pensava em todas as vezes que tinha cozinhado para aquele menino. Todas as marmitas que preparei quando ele era criança. Todos os bolos de aniversário. Todas as ceias de Natal. E agora estava cozinhando para a última ceia. Para o momento em que aquele menino deixaria de ser meu filho e se tornaria apenas um estranho que eu tive o azar de parir. Às 6:30 da tarde, o Roberto me encontrou na cozinha. Eu estava de vestido simples azul marinho, cabelos presos, maquiagem discreta. Ele me abraçou por trás e sussurrou. Você tem certeza que quer fazer isso? Tenho. É a única forma de eu conseguir seguir em frente. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. O Marcelo estava ali, com camisa social branca e calça jeans, aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. A Vanessa ao lado dele, de vestido vermelho justo, salto alto, maquiagem carregada. Ela trazia uma caixa de bombons. Oi, mãe, o Marcelo disse, me abraçando. O abraço estava frio, mecânico. Que saudade. Deixei eles entrarem. O Roberto estava na sala, de pé, ao lado do sofá, postura rígida.
Cumprimentou eles com um aceno de cabeça seco. Senta, eu disse, apontando para o sofá. O jantar está quase pronto. Quer beber alguma coisa? Água está bom, a Vanessa disse, olhando ao redor da casa com aquele olhar avaliador dela, calculando quanto cada móvel devia custar. Trouxe água para eles. Sentei na poltrona em frente ao sofá. O Roberto ficou de pé ao meu lado, a mão no encosto da minha poltrona. Então, o Marcelo começou, inclinando-se para a frente. Mãe, eu sei que as coisas saíram do controle no casamento. Eu e a Vanessa estávamos estressados, falamos coisas que não devíamos. Mas a gente veio aqui para pedir perdão. De verdade, ele era bom. Tinha que admitir. A voz estava no tom certo de arrependimento. Os olhos pareciam sinceros. Se eu não soubesse o que sabia, talvez até acreditasse. E eu aceito o pedido de desculpas, eu disse calmamente. Mas antes de falarmos sobre perdão, preciso esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas que surgiram. Vi a Vanessa ficar tensa. Ela cruzou as pernas, ajeitou o cabelo. Sinal de nervosismo. Que dúvidas, mãe? Me levantei e fui até o aparador onde tinha deixado uma pasta grossa. Voltei para a poltrona e coloquei a pasta no colo. Eu recebi uma ligação interessante há algumas semanas, de uma moça chamada Júlia, que trabalha com você. Ela me contou que vocês estavam procurando advogado para entrar com pedido de interdição contra mim. O rosto do Marcelo ficou branco. A Vanessa engasgou com a água. Isso é mentira! Ele gritou, levantando do sofá. Quem é essa Júlia? Nunca ouvi falar. Ela está inventando. Senta, Marcelo. Minha voz saiu fria. Senta porque eu ainda não terminei. Ele sentou devagar, olhando para Vanessa como se pedisse ajuda. Ela estava paralisada. Abri a pasta. Isso aqui é uma cópia da escritura da minha casa, a casa que herdei do seu pai. Você lembra dessa casa, né, Marcelo? Claro que lembro. Cresci lá. Engraçado, porque segundo essa escritura, eu doei essa casa para você em dezembro do ano passado. Tem até minha assinatura aqui. Olha, mostrei o documento para ele. Vi o pânico nos olhos dele. Ah, é. Você doou mesmo, mãe. Lembra? Você disse que eu merecia porque tinha cuidado de você depois que o papai morreu. Eu nunca doei nada para você, Marcelo. Essa assinatura é falsa. Eu mandei fazer perícia grafotécnica. Está tudo nesse laudo aqui. Tirei outro documento da pasta. A Vanessa se levantou num pulo. Olha, tá ficando chato isso aqui. A gente veio para fazer as pazes e você fica inventando... Senta! A voz do Roberto cortou o ar como chicote. Ela sentou. Continuei, minha voz absolutamente calma. Não só você falsificou minha assinatura para roubar minha casa, como fez uma hipoteca de R$200 mil no banco e usou esse dinheiro para comprar um apartamento em Miami registrado em nome de uma empresa offshore nas Ilhas Cayman. Silêncio absoluto. O Marcelo tinha perdido toda a cor do rosto. A Vanessa tremia visivelmente. Tem mais. Sua mulher tem uma empresa de consultoria que emite notas fiscais falsas para a Alvarenga Logística. Você, como gerente, aprova esses pagamentos. Vocês já desviaram R$183 mil da empresa do Roberto nos últimos 2 anos. Coloquei mais documentos em cima da mesa de centro. Extratos bancários, notas fiscais, contratos, tudo marcado, destacado, organizado. E tem mais ainda. Vocês abriram uma conta bancária conjunta em meu nome, falsificando minha assinatura de novo, e transferiram R$62 mil da minha conta verdadeira para essa conta falsa. Também desviaram 38 mil do meu FGTS. A cada documento que eu colocava na mesa, via meu filho encolher mais, via a Vanessa começar a chorar, a maquiagem borrando. No total, continuei, pegando a planilha que o Dr. Henrique tinha preparado. Vocês roubaram R$583 mil entre mim e o Roberto. Isso sem contar o apartamento de Miami avaliado em R$2.300.000. O Roberto deu um passo à frente. E isso aqui, ele disse, pegando um envelope que estava no aparador, são cópias de todas as conversas de WhatsApp de vocês. 12 áudios onde vocês planejam minha interdição, planejam fugir para Portugal, planejam vender tudo e desaparecer. Jogou o envelope no colo do Marcelo. Ele abriu com mãos tremendo, olhou os papéis dentro e começou a chorar. Tem uma frase especialmente bonita aqui, eu disse, pegando uma folha específica. Deixa eu ler para vocês. É a Vanessa falando. Sua mãe? Amor, sua mãe é uma velha inútil que passou a vida inteira limpando bunda de criança em biblioteca. Ela não faz falta para ninguém.
Deixa ela com o velho milionário dela. Se ela for esperta, morre logo e deixa a herança para ele. A Vanessa soluçava agora, o rosto escondido nas mãos. E você, Marcelo, meu filho? Você ouviu ela dizer isso e não falou nada. Só riu da ideia da sua mãe morrer. Mãe, Ele tentou falar, mas a voz saiu quebrada. Não, agora você escuta. Me levantei, ficando de pé na frente deles. Eu passei 62 anos da minha vida colocando todo mundo na frente. Seu pai, que mal olhava para mim. Você, que eu criei sozinha na prática porque seu pai trabalhava demais. Abri mão de sonhos, de viagens, de amor, de tudo para garantir que você não passasse necessidade. E quando finalmente encontrei um homem que me ama de verdade, que me respeita, que me faz feliz, você riu de mim, me humilhou e, pior, planejou me destruir. O Marcelo estava no chão agora, de joelhos, chorando como criança. Mãe, perdão, eu fui um monstro. Mas eu vou devolver tudo. Vou vender o apartamento de Miami. Vou devolver cada centavo. Só não me entrega para a polícia. Por favor. Olhei para ele, para aquele homem de 36 anos chorando no chão da minha sala. E não senti nada. Nem amor, nem ódio. Apenas um vazio frio. Você vai devolver sim, cada centavo. E vai se entregar para a polícia também. Porque eu já registrei boletim de ocorrência. Já protocolei as ações criminais. Falsificação ideológica, estelionato, peculato, lavagem de dinheiro. O promotor já tem cópia de tudo isso aqui. A Vanessa levantou num pulo, os olhos vermelhos. Você não pode fazer isso. Eu tenho filhos. Você não tem filhos. O Roberto respondeu. Checamos. Você e o Marcelo não têm filhos. Mas eu posso ter no futuro. Você vai arruinar nossa vida. Vocês arruinaram a própria vida, eu disse. Eu só estou garantindo que paguem pelo que fizeram. O Marcelo rastejou até mim, tentando abraçar minhas pernas. Mãe, pelo amor de Deus, eu sou seu filho, seu único filho. Você não pode me fazer isso. Me afastei. Você deixou de ser meu filho no momento em que desejou minha morte. Agora, você é só um criminoso que eu tive o azar de parir. O Roberto foi até o telefone. A polícia está vindo. Eu liguei para eles 15 minutos atrás. Devem estar chegando. Como se fosse ensaiado, a campainha tocou. Eram 2 policiais civis. Entraram na sala, viram os documentos espalhados na mesa, viram o casal destruído no sofá. Marcelo Batista e Vanessa Duarte Batista? Um dos policiais perguntou. Somos nós. O Marcelo respondeu, a voz quase inaudível. Vocês estão presos por falsificação de documento, estelionato qualificado e formação de organização criminosa. Vocês têm direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disserem pode e será usado contra vocês. As algemas clicaram nos pulsos deles. A Vanessa gritava, chorava, dizia que era injustiça. O Marcelo só olhava para mim, os olhos vermelhos, implorando silenciosamente por misericórdia que eu não tinha mais para dar. Eles foram levados. A porta se fechou. O silêncio caiu sobre a casa. Me deixei cair na poltrona. O Roberto se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. Você está bem? Estou, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em meses, eu estava realmente bem. Não feliz, não triste. Apenas em paz com a justiça que tinha sido feita. Olhei para a mesa cheia de documentos, para as provas de anos de traição, para os números que representavam a ganância que tinha destruído minha família. Vamos jantar? O Roberto perguntou suavemente. Vamos. O pernil deve estar perfeito. Jantamos em silêncio. O pernil realmente estava perfeito. As batatas coradas crocantes por fora e macias por dentro. A farofa saborosa. O pudim no ponto certo. E pela primeira vez em 62 anos, eu comi sem culpa. Sem pensar se alguém estava precisando da minha comida mais do que eu. Sem deixar o melhor pedaço para outra pessoa. Comi como uma mulher livre. Porque finalmente era. 3 meses se passaram desde aquela noite. 3 meses de processos judiciais, audiências, depoimentos. O Marcelo e a Vanessa ficaram presos preventivamente durante as investigações. Negaram tudo no começo, mas quando o promotor apresentou as provas, os laudos periciais, os extratos bancários, as gravações dos áudios, eles não tiveram escolha senão confessar. O apartamento em Miami foi confiscado pela justiça americana em cooperação com a justiça brasileira.
Foi leiloado por R$ 2.100.000. Desse valor, 400 mil voltaram para mim como restituição pela casa roubada. 183 mil voltaram para a empresa do Roberto. O resto foi usado para pagar as custas judiciais e multas. A casa que estava no nome do Marcelo voltou para o meu nome através de sentença judicial que anulou a escritura falsa. Eu vendi ela por R$ 320 mil e doei metade do valor para um abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica. A outra metade investi em um CDB conservador. O Marcelo foi condenado a 9 anos de reclusão em regime fechado. A Vanessa pegou 8 anos. Eles pediram divórcio 3 semanas depois da prisão, cada um culpando o outro pelo desastre. Não fui a nenhuma audiência. Não quis ver meu filho algemado, de uniforme laranja, implorando por clemência. O Roberto foi em algumas como representante da empresa que tinha sido lesada. Ele me contava depois, nos mínimos detalhes, como o Marcelo tinha envelhecido 10 anos em 3 meses, como a Vanessa tinha perdido completamente a arrogância. Ele pergunta de você. O Roberto me disse uma noite, enquanto jantávamos na varanda. Toda a audiência ele pergunta se você está bem, se você vai visitá-lo. E o que você responde? Que você está ótima, que está vivendo a melhor fase da sua vida, que está feliz. E era verdade. Eu estava feliz. Pela primeira vez em décadas, eu acordava sem aquele peso no peito, sem aquela sensação de estar devendo algo para alguém, sem culpa por existir, por ter desejos, por querer coisas para mim. O Roberto e eu viajamos. Fomos para Gramado, ficamos uma semana num hotel fazenda lindo, caminhando entre hortênsias e tomando chocolate quente à noite. Fomos para Salvador, comemos acarajé na praia, dançamos forró num bar de esquina. Fomos para o Rio, vimos o Cristo Redentor, andamos de bondinho, nos sentimos turistas na própria terra. Em cada viagem eu tirava fotos, não para postar em rede social, para guardar, para lembrar de que a vida tinha recomeçado aos 62 anos. Voltei a trabalhar, não por dinheiro, mas por amor. Me ofereci como voluntária na biblioteca pública, a mesma onde conheci o Roberto. Dou aulas de alfabetização para adultos 3 vezes por semana. Ver aqueles senhores e senhoras de 50, 60 anos aprendendo a ler pela primeira vez me enche de um orgulho silencioso. A tia Glória vem almoçar todo domingo. Ela traz sobremesas, eu faço o almoço. O Roberto coloca música ambiente e fica preparando drinks com frutas exóticas que ele compra na feira especial. A gente ri, conta histórias antigas, faz planos para o futuro. Foi num desses domingos, 4 meses depois da prisão, que a tia Glória me perguntou: "Você sente falta dele?" Não precisei perguntar de quem ela estava falando. Sinto falta do filho que eu achava que tinha, do menino que eu criei. Mas aquele menino nunca existiu de verdade. Era uma fantasia minha, uma projeção do que eu queria que ele fosse. E o Marcelo real? O homem que te roubou? Esse eu não conheço, e não quero conhecer. Ela segurou minha mão. Você fez o certo, Vera. Foi corajoso e doloroso, mas você fez o certo. 15 dias depois daquela conversa, recebi uma carta. Era do Marcelo. Reconheci a letra na frente do envelope. Aquela letra que eu tinha ensinado ele a fazer quando tinha 6 anos. Olhei para o envelope por um longo tempo. O Roberto, sentado ao meu lado no sofá, perguntou: "Vai abrir?" "Não sei se quero." "A decisão é sua. Mas lembra que qualquer coisa que estiver escrita aí dentro não muda nada do que aconteceu. Não muda as escolhas dele e não muda o direito que você tem de ser feliz." Abri o envelope. A carta tinha 3 páginas escritas à mão. Li em silêncio. "Mãe, eu não espero seu perdão. Não mereço. Sei disso. Mas preciso que você saiba que estou entendendo agora, aqui na cela, tudo que eu destruí. Destruí a mulher que me criou, que me amou incondicionalmente, que nunca me cobrou nada. Destruí por ganância, por arrogância, por achar que merecia mais do que a vida tinha me dado. A Vanessa me manipulou? Sim, mas eu deixei. Eu fui fraco, cobiçoso, mau filho. Estou fazendo terapia aqui na cadeia. Estou lendo os livros que você sempre tentou me fazer ler e que eu sempre recusei. Estou tentando entender o homem que me tornei e por que falhei tanto. Não peço que me visite. Não peço que me perdoe. Só peço que, se um dia você lembrar de mim, lembre do menino que você embalou para dormir, não do monstro que ele virou. Te amo, mãe. Sempre amei.
e vou passar o resto da vida lamentando não ter sabido demonstrar isso quando tinha a chance. Marcelo. Dobrei a carta, coloquei de volta no envelope e guardei na gaveta da escrivaninha do meu escritório, junto com outras lembranças de uma vida que não existe mais. E então? O Roberto perguntou. Então nada. Ele está arrependido. Isso é bom para ele, para a consciência dele, mas não muda nada para mim. Você vai responder? Pensei por um longo momento. Não, não agora. Talvez daqui a alguns anos, ou talvez nunca. Não sei ainda. A vida continuou. Completei 63 anos. O Roberto fez uma festa surpresa, convidou os amigos do grupo de leitura, os vizinhos, a tia Glória. Tinha bolo de chocolate com morangos, meu favorito. Tinha música ao vivo, um violonista que tocou MPB a noite inteira. Tinha pessoas que me amavam de verdade, que celebravam minha existência sem interesse, sem cálculo, sem esperar nada em troca. Soprei as velhinhas e pedi um desejo. Não pedi pelo Marcelo. Não pedi que ele saísse da prisão ou que se redimisse. Pedi saúde para viver muitos anos ao lado do Roberto. Pedi sabedoria para aproveitar cada dia que me restava. Pedi paz para continuar dormindo tranquila todas as noites. Hoje, quase um ano depois daquela noite fatídica do jantar, acordo todo dia às 6 da manhã. Faço café, coloco torradas na chapa, preparo frutas picadas. O Roberto desce às 6h30, me abraça por trás, enquanto eu mexo os ovos mexidos, beija minha nuca. A gente toma café juntos, lendo o jornal, comentando as notícias bobas, rindo das propagandas ridículas. Vivo numa casa onde sou respeitada. Num casamento onde sou parceira, não empregada. Com um homem que me pergunta minha opinião antes de tomar decisões, que divide as tarefas domésticas, que me leva para jantar não para me mostrar como troféu, mas porque gosta da minha companhia. Tenho uma rotina que é minha. Tenho amigas que conquistei por ser quem sou, não por ser mãe de alguém ou esposa de alguém. Tenho dinheiro no banco que é meu, que eu posso gastar como quiser sem pedir permissão ou dar satisfação. Tenho dignidade. E essa dignidade vale mais do que qualquer mansão, qualquer carro importado, qualquer filho ingrato que eu poderia ter mantido na minha vida por medo de ficar sozinha. Porque eu não estou sozinha. Estou acompanhada de mim mesma. E depois de 63 anos, finalmente aprendi que essa é a melhor companhia que alguém pode ter. Para você que está lendo ou ouvindo essa história, quero deixar uma lição. Dignidade não se negocia. Nem por filho, nem por dinheiro, nem por medo de ficar só. Quando alguém te desrespeita, te humilha, te rouba, não importa quem seja, você tem o direito de se afastar, de se proteger, de escolher sua paz em vez da obrigação familiar. Mãe não é capacho. Mãe não é banco. Mãe não é propriedade dos filhos. Mãe é ser humano que merece amor, respeito e reciprocidade. E se seus filhos não conseguem te dar isso, talvez seja a hora de construir uma família escolhida. Uma família de pessoas que te valorizam de verdade. Porque no fim, o que leva dessa vida não são os bens materiais que juntou. É a paz com que você dormiu cada noite. É o respeito que você manteve por si mesmo. É a dignidade que você carregou até o último dia. E eu, Vera Batista, posso deitar minha cabeça no travesseiro toda noite e dormir tranquila, sabendo que fiz o certo, que protegi minha dignidade, que escolhi minha felicidade. E isso, meus queridos, não tem preço. Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com aquela amiga que precisa ouvir isso. E clica ali na próxima história que está aparecendo na sua tela, porque tem muito mais história de superação te esperando.